Bom dia, Sandra. Estamos no ar. Pois é, querida, na luta. Na luta. É um grande prazer ter você aqui conosco Para mim também, né? nesse Tentando momento. recompor meus compromissos aí com a região e também com a própria Clenorte. Que bom, graças a Deus. Que bom. É sempre uma alegria imensa ter você conosco aqui. Um grande prazer. E se Deus quiser, vamos também fazer lá com nossos irmãos aí do Seridó, Isso, no dia 17, né? Você estará conosco no GBEM, pelo GBEM. 17, e também, qual é o dia da semana? Na sexta-feira. Na sexta-feira à noite. É luta grande. É muita live, tem hora que eu confundo tudo. Eu anoto o papel, depois não anoto, a pessoa manda pelo WhatsApp, aí eu esqueço de anotar na agenda. Menina, olha, é uma coisa complicada, mas vamos lá, né? Vamos ver o que a gente consegue. Tem sido muita luta aqui, graças a Deus. As pessoas aí chegando, dando bom dia, ó, João dando bom dia, Edith. Aqui eu não consigo ver nada, viu? Aqui não aparece para mim, não. Não aparece para você. Edith. Não, né? A guerreira que está sempre conosco, Josefa. Então, é uma grande alegria estar com todos vocês aqui nesse momento. Agora eu estou vendo, Zefinha, Caissara do Rio do Vento. Isso. Maravilha. Temos também Luiz. Então, as pessoas estão aguardando para esse momento com você. Coisa boa. A gente tem que aproveitar esse momento digital, né? E aí, grande Igor? Bom dia. Que alegria estar com essa equipe tão maravilhosa nesse momento sublime, né, de Evangelho de Jesus. Maravilha, chegamos. A gente finalizamos lá no SEMP, a gente trouxe uma surpresa, o nosso irmão Éden conectou lá no finalzinho, entrou ao vivo para dar um abraço lá no pessoal. O interessante, Sandré, é que eu estou me sentindo assim, uma van premiere de como é na espiritualidade, porque os deslocamentos são super rápidos, né? A gente estava lá em Santo Antônio, lá no SEMP, agora já estamos aqui no Vinha de Luz, né? Tá bom, vou deixar vocês aí conduzindo. Que Deus abençoe a vocês. Saindo. Obrigada. Muito bem. Nós já estamos chegando aqui, então, dando continuidade. Iniciamos lá em Touros. Passamos pelo Mensageiros da Paz e agora temos a nossa querida Sandra Borba, que vai nos falar, então, ao público aqui do Cevil e também a todos que nos acompanham aí pelo canal Seridó Espírita, sobre a temática da reencarnação. Para a gente aproveitar da melhor maneira possível o tempo que nós temos, Sandrinha, é contigo agora. Um beijo, minha querida. Vamos estar acompanhando aqui, tem uma ótima palestra. Alegria revê-la, pelo menos assim, através da magia da tecnologia. A magia, a tecnologia nos proporciona realmente usufruirmos, ainda que de modo meio complicado, um pouco daquilo que será o mundo de regeneração, né? Onde espaços e tempos serão encurtados, né? Nós não temos exatamente um escritório, um estúdio, então de vez em quando aparecem umas situações por aqui e eu já vou pedindo desculpas, né? E aí nós estamos nessa oportunidade, participando dessa caravana virtual, Jorge Pelonha, companheiro pelo qual sempre tivemos muita, não só simpatia, mas muito carinho, respeito, admiração, né? Acompanhando sua trajetória entre nós, espírita, acompanhando também o processo, né, da doença que o levou ao desencarne, mas a certeza em especial de que o nosso companheiro, dedicado ao bem, está bem. E nos acompanha, com certeza, a todos nós, nesta caravana, que de modo tão
fraternal tem o seu nome, né? É uma homenagem a esse grande trabalhador da unificação. E aos nossos irmãos do Sevil, que todo ano eu vou beijar a pedra do Sevil, não começo o ano, né, sem que não vá ao Sevil participar da sua jornada. Então, estou agora de modo virtual, né? Maravilha, né? Mas sempre lembrando a nossa Fátima, os nossos queridos amigos, trabalhadores, né, de lá, que estão situados lá, e é sempre uma alegria, então, a gente poder conversar. Mas o tema que nos propuseram foi um tema muito espírita, né, que é o tema da reencarnação. Por sinal, reencarnação é uma terminologia espírita mesmo. O nosso codificador configura a expressão significando a ação de voltar de novo ao corpo, né? Isso é algo muito importante. Essa ideia, na verdade, não é só uma ideia. Conforme a obra A Gênese, é uma lei divina. Né? Nós estamos todos sujeitos à reencarnação. E é por isso que, apesar de muita gente dizer assim, olha, eu não acredito, tá? Em razão de seus preconceitos, de suas visões de sistema, da formação cultural religiosa, mas às vezes a própria pessoa, ela chega à ideia da reencarnação. Eu vou dizer depois como foi, né, que eu descobri isso através de uma personagem que tivemos a oportunidade de conhecer na nossa juventude espírita, lá em Pernambuco. Ela chegou à reencarnação por um processo que, pessoalmente, sempre achei muito curioso, e eu vou trazer daqui a pouco para vocês essa ideia. Mas a reencarnação, principalmente para os desavisados, não é invenção do Espiritismo, porque nós temos muitos opositores do pensamento espírita que muitas vezes fazem acusações sem nenhuma razão de ser. Então dizem alguns, né, não, a reencarnação é uma invenção do Espiritismo. Não é invenção do Espiritismo a reencarnação, porque é uma ideia, a palavra não, mas a ideia da volta do espírito a uma nova experiência corporal, ela é muito antiga, né? Ela data, vamos dizer assim, das grandes civilizações antigas. Nós vamos encontrar a ideia da reencarnação lá entre os hindus, né? Tanto é que as suas obras fundamentais, o Bhagavad Gita em especial, nós temos um diálogo de Krishna com Arjuna, em que Arjuna faz uma indagação, e Krishna lhe responde que da mesma forma que se troca uma roupa velha por uma roupa nova, também a alma troca o corpo velho por um corpo novo, né? Então, a colocação é muito clara. Entre os egípcios, nós vamos encontrar, no Livro dos Mortos, a alusão ao retorno, embora entre eles esse retorno era complicado, né? Podia ser, por exemplo, um retorno em corpos animais, que é o caso da metempsicose, uma das primeiras questões abordadas em O Livro dos Espíritos, para dizer que não é essa a ideia espírita. Nós entendemos perfeitamente que o processo reencarnatório se dá, né, na espécie humana. Nós não retroagimos para a questão, a categoria ou a espécie animal. Mas os nossos irmãos do Egito Antigo, eles acreditavam nessa ideia. Entre, por exemplo, os judeus, a ideia era muito confusa, tão confusa que era como se houvesse um retorno ao mesmo corpo, a ideia da ressurreição, mas a ideia também da pluralidade das existências estava presente na cultura, tanto é que, em nenhum dos momentos, o próprio mestre ele é indagado, né, em relação ao cego de nascença. Por que que ele era cego de nascença? Então, a indagação é exatamente como é que ele pode... Foi ele que pecou? Onde ele pecou, se ele já nasceu cego? Ou foram os seus pais, né? Então, havia essa ideia. Tanto é que, em outra oportunidade, quando Jesus entabula algumas conversações com seus discípulos e indaga, em dado momento, quem dizem que ele é, então os próprios discípulos respondem. Uns dizem que tu és Isaías, Jeremias. Olha, que tinham morrido, eles conheciam o processo ali, Jesus menino, Jesus no templo. Então, a ideia dessa volta, embora meio conturbada, meio envolvida em mistérios, também já existia, né? Povos
também muito antigos vão identificar essa possibilidade do retorno entre romanos, entre os gregos, especialmente a partir de Pitágoras, que vai beber na Índia e no Egito a ideia da reencarnação e levará para a cultura grega a palingenesia, ou seja, a lei do retorno, né? Mas, mesmo assim, as nossas visões em termos históricos, elas são muito diversificadas em razão da condição evolutiva, em razão da nossa própria cultura, né, da época, nível de conhecimento, as influências religiosas em especial. Então, tudo isso está misturado, vamos dizer assim, nessa ideia histórica, né? Mas é interessante observar que povos antigos, grupos antigos, por exemplo, entre os gregos, lembramos dos órficos, eles defendiam abertamente o processo da reencarnação, do retorno do espírito, né? Mas uma coisa que é muito curiosa e interessante é a gente ver que certas personagens muito importantes da própria história, do pensamento, também vão colocar a sua defesa no que diz respeito a essa necessidade da reencarnação, inclusive para compreender a justiça divina. Então, só para nós termos uma ideia, né, os chamados autores neoplatônicos, como Orígenes, Tertuliano, Jâmbico, Pófiro, né, que era discípulo de Plotino, então todos eles consideravam que sem a reencarnação seria muito difícil compreender os chamados enigmas da filosofia. O próprio Plotino, ele dizia ser a reencarnação de Platão. Plotino é latino, mas ele mesmo afirmava ser a reencarnação de Platão. Então, durante toda a antiguidade, nós vamos encontrar isso, inclusive, até o próprio início, podemos assim dizer, né, o próprio início da Idade Média. A figura, por exemplo, de Santo Agostinho, ele levanta não exatamente a defesa da reencarnação, mas ele levanta enquanto questionamento, né? Terei eu vivido, terei tido experiências e assim por diante. E embora a gente vai encontrar desde o Concílio de Nicéia e posteriormente a invalidação pela agora já Igreja Católica em relação à ideia da volta, do retorno, né? Mas inúmeros autores, mesmo escondidos, né, vamos dizer, mesmo temerosos das perseguições religiosas, nós vamos encontrar, então, defensores, só a título de curiosidade, Giordano Bruno, que é, inclusive, vítima da chamada Inquisição, é uma figura ímpar, e dentre alguns conceitos importantes, ele defendeu a pluralidade dos mundos habitados e a própria reencarnação, né? Então, a ideia, ela sempre esteve presente nas grandes culturas e nas tradições religiosas. Às vezes, as tradições religiosas mantinham, vamos dizer assim, essa ideia fechada, num circuito mesmo que, vamos chamar, iniciático, né, para poucos, né? Então, essas ideias aí, elas estão sempre circulando. Tanto é que povos inteiros, né, grupos religiosos, grupos sociais, defendiam a ideia da reencarnação. Só de curiosidade, os cátaros, por exemplo, eram reencarnacionistas. Então, nós não podemos dizer que é invenção da doutrina espírita. O que o espiritismo fez, a partir da ação didática, pesquisadora, indagadora de Allan Kardec, foi nos trazer essa ideia, podemos assim colocar, melhor vestida, melhor definida, para que nós possamos hoje ter essa compreensão magna, essa compreensão que é para nós um verdadeiro norte, uma bússola, não apenas na compreensão de muitos outros princípios, mas como também como elemento para a nossa compreensão da justiça divina, a nossa compreensão acerca do nosso próprio processo evolutivo, né? Então, a reencarnação é, sem dúvida nenhuma, aquilo que está na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se, os mártires, ébrios de esperança, desceram ao círculo. Em seguida, o Espírito Lázaro vai nos dizer que uma segunda palavra muito importante no alfabeto divino é trazida pelo Espiritismo, que é exatamente a reencarnação, que levanta
né, as lápides. Para quê? Para nos mostrar exatamente a justiça divina e a oportunidade maravilhosa, sacrossanta, e tantas vezes quantas necessárias que Deus nos dá para que atinjamos o nosso objetivo, para que cheguemos ao ponto que devemos chegar, que é a nossa perfectibilidade. Jesus, conforme está no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 48, que é o Sermão do Monte, nos afirma: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E foi exatamente por isso que Kardec também perguntou ao Espírito de Verdade como é que a alma que não alcança a perfeição na existência, como é que ela encontrará essa perfectibilidade? E a resposta do Espírito de Verdade para ele é sofrendo a prova de novas existências. Kardec aparentemente tem um estranhamento, né? Mas ele mesmo, depois desse rápido estranhamento, ele começa a entabular aquela conversação, e aí então ele tem as elucidações trazidas pelo Espírito de Verdade, de que ele mesmo teve diversas encarnações, enfim, tudo aquilo que está como conteúdo em um livro dos Espíritos. Agora, é preciso que nós tenhamos, melhor dizendo, o fio da meada com as questões 130 até mais ou menos 132 do Livro dos Espíritos, que é para entender o nosso processo, conforme a obra, a Gênese, nos traz no seu capítulo 1º. Daqui a pouco a gente vai ler uma síntese extraordinária, que está no item 30, né, do capítulo 1º, mas lembremos-nos que a reencarnação ela existe como a necessidade do espírito para atender a quê? Para atender ao seu objetivo, né, reencarnatório, evolutivo, de atingir o progresso. Mas por que isso? Porque nós, em termos de doutrina espírita, nós não somos salvacionistas, né? E nem temos a ideia de que Deus cria espírito ou alma, na terminologia de alguns, na hora do nascimento da criança. Nós acreditamos não só na imortalidade, mas como na anterioridade do espírito. Lembrando aqui a célebre afirmativa de Victor Hugo, que dizia que o berço tem o seu ontem e o túmulo o seu amanhã. Ou seja, aquele espírito que chega em nosso lar na condição de filho, sobrinho, neto, é um espírito imortal que terá o seu futuro, mas que tem também o seu ontem. Então, vamos entender um pouquinho com essas questões da parte segunda do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Pergunta Kardec aos espíritos sobre a nossa criação. E a espiritualidade superior vai responder que todos fomos criados simples e ignorantes. E todos temos a missão. Que missão é essa? A missão da nossa própria evolução, do nosso próprio progresso, para nos encontrarmos diante da própria criação com as nossas, vamos dizer assim, incumbências de criaturas, filhas de Deus. Então, nós, criados simples e ignorantes, temos a grande meta, que é a nossa perfectibilidade. Ora, não há saltos em a natureza. Então, como é que se dá? Por isso a pergunta de Kardec: se nós não alcançamos numa primeira encarnação ou numa primeira reencarnação, como é que nós vamos alcançar essa meta, que é a nossa perfectibilidade? Sofrendo a prova de novas existências. Mais adiante, na questão 167, Kardec indaga qual é, então, a finalidade da reencarnação. E a resposta, na nossa simples opinião, é uma das mais belas dentro da obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Começa dizendo assim: expiação. Aí o pessoal já fica meio nervoso. Ixi, mas a gente já nasce para expiar. Mas tem a continuidade: melhoramento progressivo da humanidade. E uma provocação dos espíritos para nós. Sem isso, onde é justiça? Né? Então, são três partes, nós identificamos na resposta, que são extraordinárias. Então, primeiramente, o processo expiatório. A expiação é quando você tem que assumir a consequência das suas escolhas. Então, dizíamos, criados simples e ignorantes, lembrando com Allan Kardec, temos tantas experiências reencarnatórias quantas necessárias
para atingirmos aquela perfectibilidade. Só que no meio do caminho, minha gente, é muita confusão, né? No meio do caminho é muito equívoco, é erro, é escolha que a gente não devia ter feito, né? São crimes perpetrados por nós, omissões, indiferenças. Então, esse conjunto das atitudes, que diríamos, atitudes que nos afastam da harmonia para com a lei divina ou natural, então isso vai gerar para nós o compromisso da expiação. Ou seja, nós temos que assumir os erros cometidos. Doutrina espírita não é salvacionista, então é doutrina de responsabilidade individual. Perfectibilidade, sim, mas pelo esforço de cada um de nós em nosso processo de autoconhecimento, a chave do progresso individual, e de educação, a chave do progresso moral. Então, nós vamos caminhando nessas experiências, né? Essas experiências que se sucedem em razão das nossas necessidades, em razão da própria justiça divina, que vai, então, nos oportunizando sempre, né, a reencarnação com esse intuito, melhoramento progressivo da humanidade. Expiação também, porque está no processo. E a justiça divina está aí. Então, como é que Deus seria justo, não nos oportunizando a possibilidade de refazer os caminhos? Onde é que nós poderíamos encontrar a justiça divina sem aquilo que seria a nossa recuperação, ou a nossa condição de reparação dos erros e também do nosso próprio processo de aperfeiçoamento, de melhoria e de avanço intelecto-moral? Então, a reencarnação, ela tem essa dupla função, conforme a questão 167 do Livro dos Espíritos. Expiação, porque nós precisamos reparar, consertar, vamos dizer assim, nos educar, precisamos melhorar. Dizíamos que teríamos a oportunidade de ler o texto do item 30, que é uma maravilha do livro A Gênese, capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, em que Kardec nos diz, vamos ler o primeiro parágrafo, em que ele nos diz: o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço, e com isso precisa a crença dar-lhe um corpo, uma consequência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. E agora nos interessa. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Sabe que todas as almas, tendo um mesmo ponto de origem, pois são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir, em virtude de seu livre-arbítrio. Que todas são da mesma essência e que não há entre elas senão quanto ao progresso realizado, né? Aliás, não há entre elas diferença, senão quanto ao progresso realizado. Que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho e pela boa vontade. Então, de maneira muito sintética, o item 30 vai nos falar da nossa criação, simples e ignorante, da nossa destinação, todas as conquistas morais, intelectuais, ou seja, a perfectibilidade, e o processo, né? O processo exatamente através das múltiplas existências. Então, a doutrina espírita é, sim, reencarnacionista. Tem na reencarnação um dos seus princípios básicos, um dos seus princípios fundamentais. E este princípio, que é uma lei, vai nos auxiliar a entender, por exemplo, como é que funciona livre-arbítrio, lei de causa e efeito, justiça divina. Então, vai nos auxiliar numa série de compreensões em relação aos grandes enigmas que a história nos apresenta. Só a título de ilustração, por exemplo, hoje
todos nós, inclusive, que vivemos aí nas redes sociais, de vez em quando recebemos, né, uns vídeos de uma garotada, que é impressionante. Um dia desse recebi de um menino indiano, você percebia pelas vestes ser muito humilde, ou seja, não deve fazer parte das classes sociais ou das caixas sociais ainda, né, existentes por lá, camufladas, mas existentes. Então ele tocando, executando brilhantemente peças clássicas no violino, né, na pintura, no desenho. Isso, crianças na faixa de quê? Umas de 4, outras de 5, outras um pouquinho mais velhas, mas tudo isso como que a nos sacolejar em termos de humanidade, a nos mostrar, gente, acorda, né, a uma outra realidade, além da compreensão da unicidade. Bom, pessoal, aguardem aí. Provavelmente uma queda na conexão, mas Sandra já está de volta. Segue contigo, Sandrinha. Ok, né? De repente aqui deu uma zebra, uma escuridão. Então vejamos bem, essas crianças, né, que hoje tanto nos chamam a atenção, eu vi uma chinesinha, olha, não sei se era chinesa, de olhinho puxadinho, né, pode ser japonesa, coreana, vietnamita, etc e tal, com pintura. Minha gente, eu me senti, olha, meu pai do céu, eu digo, Senhor, tem piedade da minha condição evolutiva, né? E na música onde eles mais aparecem, mas nós temos outros tantos, inclusive iniciativas sociais, de benemerência junto ao próximo, extraordinários, que revelam a maturidade desse espírito que está ali em corpo infantil. Então, só para a gente lembrar, né, o nosso conhecido e celebrado Mozart, né, com toda a sua capacidade musical extraordinária, o nosso Pascal, com a sua capacidade matemática e na área da geometria, e muitos outros menos conhecidos, como, por exemplo, Henri de Hennecke, com 2 anos, falava 3 idiomas, eu não sei falar nem português direito, né? Hamilton, com apenas 3 anos, estudou hebraico. Quando tinha 12 anos, falava 12 idiomas, imagine, né? Então, nós temos essas crianças, né? E quando crescem, adolescentes e jovens, maravilhosos, trazendo o patrimônio. Essa, prestemos atenção, é uma das contribuições também que a doutrina espírita nos apresenta. Como é que a gente entende o processo reencarnatório? E muita gente tem essa dúvida, considerando o esquecimento do passado. Ora, né, esse passado está esquecido como uma proposta, inclusive também pedagógica e terapêutica, para que nós não nos perturbemos diante das nossas recordações. Sabemos que uma das grandes finalidades da reencarnação é o processo de regeneração, né? É o nosso processo de consertar. Aí a gente vai consertar junto aos outros, em especial junto à família. A gente reencarna na mesma família. E se de repente a gente reconhece o inimigo, né? Ou então aquele a quem prejudicamos, como é que a gente se situaria? Então, um dos ingredientes importantes, né, do estudo espírita da reencarnação é exatamente essa questão do esquecimento do passado, como uma condição sine qua non para o nosso próprio processo de regeneração. Mas dizíamos ainda há pouco sobre os meninos e as meninas, né, prodígios. E aí, como é que fica? É porque, preste atenção, são 2 conceitos. O primeiro conceito é que o esquecimento do passado, via de regra, muito comum, ele é quase, né, permanente na nossa própria condição evolutiva, como condição para a nossa regeneração. Mas há pessoas, há crianças em especial, que retomam, que recordam e que trazem essas habilidades. Porque muita gente diz assim, olha, eu não acredito na reencarnação porque eu não sei quem sou eu, como é que eu posso saber o que é que eu sou, né? Dizem que a partir da reencarnação a gente tem traços específicos. Temos sim, porque se nós temos o esquecimento do passado, sob o ponto de vista dos detalhes, dos comprometimentos em especial, das possibilidades das conquistas, mas nós trazemos em nós, sob o ponto de vista reencarnatório, um patrimônio. Que patrimônio é esse? Tendências, temperamento, olha aí, né?
um pouco do nosso próprio caráter já definido pelas conquistas anteriores, inclinações. Então, desde cedo, nós começamos a perceber na nossa criança, né, essas condições que revelam que ali está aquele espírito, né, imortal que traz a sua bagagem, ele tem o seu currículo, está ali abafadinho, né? Em especial na infância, quando a pedagogia divina proporciona o quê? A oportunidade da influência positiva dos pais e dos responsáveis pela educação dos pequenos, porque é a fase também propícia à constituição de hábitos novos, salutares, e adormecimento ou, né, cessão, no sentido de acabar, hábitos anteriormente trazidos por aquele espírito em suas trajetórias evolutivas no passado. Então, a reencarnação, meus queridos amigos que nos ouvem, é um processo pedagógico, didático. Deus nos educa através das experiências reencarnatórias, através dessas vivências que temos. Lembrando que o processo reencarnatório, ele se dá mediante, né, uma regulação das nossas necessidades e dos nossos merecimentos. Preste atenção. Necessidades, eu quero reencarnar num lugar maravilhoso, eu quero ser de uma família totalmente harmônica, né, quero ser bonito, quero ser rico, inteligente, tá, isso aí é o que você quer, tá? Mas merece? Ponto 1. Ponto 2, precisa, né? Então, lembrando sempre, regeneração, né, é a nossa proposição, é educação do espírito imortal. Então, nós reencarnamos mediante as condições necessárias ao nosso processo evolutivo. Então, reencarnamos com as pessoas que precisamos reencarnar, nos ambientes onde nós precisamos desenvolver as nossas experiências com vistas à aquisição de conhecimentos, de atitudes, desenvolvimento de valores e assim por diante. Então, é importante saber, nós temos então as nossas necessidades e os nossos merecimentos. Então, é só a gente avaliar aí, né? Então, corpo legal, perfeito, né? Sem Covid. Então, comprometimento com o corpo. Inteligência lúcida, não reencarnamos com nenhum distúrbio, compromisso com a inteligência, né? Família razoável, harmônica, pelo menos aparentemente, ou pelo menos sem grandes conflitos, comprometimento também nosso, ou seja, quanto mais nós temos, muito se pedirá, nos disse Jesus, a quem muito foi dado. Então, esse binômio, necessidade e merecimento, é exatamente o binômio que regula os nossos processos, então, reencarnatórios. Mas poderíamos também aproveitar esse espaço e abordar, ainda que rapidamente, alguns outros argumentos em relação à questão reencarnatória. Vamos começar pelo que o próprio Kardec nos apresenta quando nos fala da questão da unicidade das existências, fazendo um contraponto entre reencarnação e unicidade da existência. Então, nós temos também a manifestação na reencarnação da justiça divina, né? Então, se a alma foi criada naquele momento, então por que, por exemplo, nasce Mozart, né? Um Pascal? E aí, como é que fica, né? Então, a unicidade das existências, ela é muito material, ela é muito corpórea. E essa necessidade fundamental nossa de regeneração não encontraria uma razão de ser, não encontraria o campo propício. Só encontraríamos, nessa ideia da unicidade, uma espécie de parcialidade, né, da justiça divina, que nos faria, então, ter as experiências, não que nós desejamos, não que nós consideremos justas ou oportunas, né, mas nos jogaria, entre aspas, em situações com as quais nós teríamos muitas dificuldades de vivência, de superação e de aprendizagem. Então, é o que Kardec, inclusive, trabalha para nós de uma forma muito interessante, ainda em A Gênese, quando nos diz, agora no item 34, a pluralidade das existências, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, sem todavia defini-lo, como a muitos outros, é uma das importantes leis reveladas pelo Espiritismo,
pois que ele demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis a alma as existências breves, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais, pela ancianidade do espírito, que mais ou menos aprendeu e progrediu e traz, nascendo, o que adquiriu em suas existências anteriores. Né? Então, em a Gênese, o estimado irmão que nos ouve, que desejar, né, fazer essa leitura, em especial a partir do item 30, seguindo os demais itens, vai encontrar os argumentos que Kardec nos apresenta para situar aquilo que é para nós, que representa para nós a reencarnação. Né? Mas poderíamos também ainda vislumbrar alguns outros argumentos. Vamos lá. Em relação, por exemplo, à atualidade, a estudos, sim, nós temos inúmeros pesquisadores no mundo inteiro, né? Pesquisadores de universidades, de institutos, pesquisadores que se dedicam à compreensão do fenômeno, por exemplo, da lembrança que inúmeros espíritos têm, né, ao reencarnarem, de experiências anteriores. Nós temos as chamadas fobias também, né, que muitas pessoas trazem e que não conseguem resolver as suas situações, e muitas vezes se submetem à chamada terapia de vidas passadas, e aí identificam a origem de certas fobias, né? Então, as reminiscências, as fobias, né? A visualização que crianças, adolescentes, ao reencarnarem, têm em relação às suas rememorações do pretérito, tudo isso tem hoje uma fatia de interesse de companheiros que desenvolvem inúmeras pesquisas no Brasil e fora do Brasil para tentar exatamente entender essas situações. Temos, por exemplo, só a título de curiosidade, ele hoje deve estar com 16 anos, mais ou menos, um menino que se torna médico, né, médico cirurgião, aos 12 anos de idade. O outro que se torna PhD, né, em matemática avançada. Né? E aí, como é que a gente fica? Então, nós temos, de fato, essas evidências chamando a atenção dos nossos amigos. Então, só a título de curiosidade, na série Pesquisas Brasileiras sobre o Espiritismo, nós temos, por exemplo, aqui a obra, para ver se dá para ver, novos estudos sobre a reencarnação, que foi publicada pela USE São Paulo, com alguns relatos de experiência de companheiros, até alguns conhecidos nossos, né? Como, por exemplo, Décio Yandoli Júnior, que muitos de vocês conhecem, né? O Silvio Chibene, né? O Jader Sampaio, e muitos outros companheiros que estão desenvolvendo aqui no meio espírita. Mas não é só espírita que pesquisa reencarnação, né? Outros companheiros que não têm nenhuma, estudiosos, pesquisadores, que não têm nenhuma formação sob o ponto de vista doutrinário, mas que se debruçam sobre o fenômeno como uma tentativa de respostas a essas situações às quais nos referíamos, né, um pouco anteriormente. Mas lembramos, em especial, que a visão espírita é uma visão profundamente consoladora. Quando nós nos deparamos, em especial, com a nossa obra de grande consolação, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um capítulo 4, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí todo um conjunto de esclarecimentos e páginas consoladoras. Primeiramente, vamos encontrar o nosso Kardec, ele apresentando algumas das passagens evangélicas, em especial aquelas que falam, né, que os discípulos disseram que ele seria
Jeremias, Isaías ou alguns dos profetas, até a célebre colocação, que todos conhecemos dentro das leituras evangélicas, do próprio Jesus acerca de João Batista, porque até essa ideia eles tinham, né? Tiveram e verbalizaram, e Jesus seria o próprio João Batista, como se João Batista eles tinham conhecido fazia pouco tempo, né? Então, essa ideia era a ideia presente, mas Jesus vai nos dizer, e dentre as grandes consolações que a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresenta, está, né, como fundamentação essas colocações. Muita gente pensa, e se refere muito no meio espírita, ao célebre diálogo de Jesus com Nicodemos. Tudo bem, eu também acho maravilhoso. Agora, essa passagem em que Jesus diz claramente aos discípulos que Elias, né, já tinha vindo, já tinham feito tudo com ele, e claramente está lá no texto evangélico. Todos entenderam que era de João Batista que ele falara. Elias, bote aí centenas de anos atrás, e João Batista, profundamente conhecido, em razão da gestação em idade avançada, entre aspas, de Isabel, a questão da mudez, né, de Zacarias, seu pai, os hábitos diferenciados do próprio João Batista. Então, acreditamos ser a mais contundente, né, assertiva de Jesus em torno da reencarnação. Mas aí o texto do Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer as diferenças entre ressurreição e reencarnação, compreendida preste atenção no que eu vou dizer, a reencarnação como uma ressurreição na carne, mas não da carne. Ou seja, não é nessa mesma carne, sujeita a todo o processo de transformações. Nós reaparecemos, vamos dizer assim, na carne, pelo processo reencarnatório. Então, Kardec vem esclarecendo todas essas conceituações para nos apresentar um texto belíssimo, que é sobre a reencarnação, né, e os laços de família, a que nos reportamos ainda há pouco. Então, sem os laços, sem a reencarnação, como ficam os laços de família? Teve um irmão nosso uma vez que me perguntou assim, mas criatura, e essa tal de reencarnação, então eu vou ter quantas mães? Eu vou ter quantos pais? Como é que vai ser? E essas perguntas sempre elas aparecem, porque as pessoas elas fazem uma leitura linear, vamos dizer assim, né, dessas questões. Então, outra pergunta interessante, o camarada casou com 2 mulheres, a primeira morreu, a segunda morreu, a terceira, e aí, quando desencarna, qual é a mulher dele? É como se a gente fosse regulado no plano espiritual pelas nossas compreensões ainda tão, vamos dizer assim, materiais e até mesmo tão subordinadas aos hábitos aqui, né? Então, nós encontramos na ideia reencarnacionista esses esclarecimentos. Da mesma forma, nós vamos encontrar a célebre questão que está nas instruções dos Espíritos sobre o limite da encarnação. Quantas vezes nós precisamos reencarnar? Então, tantas quantas forem necessárias, não é isso? Necessárias para que nós possamos, então, avançar em nosso processo. Então, que possamos, meus queridos amigos e irmãos, bem dizer a doutrina espírita, porque nos favorece com essa compreensão que nos oportuniza, em primeiro lugar, a certeza de que Deus, nosso Pai, é justo e é bom. Nos oportuniza a certeza nessa bondade divina que nos vai proporcionar as condições necessárias à nossa aprendizagem. A reencarnação é a chave para a compreensão das desigualdades, das diferenças, né? Das nossas aptidões, mas também é a comprovação dessa amorosidade divina que vai nos proporcionar sempre, através desse mecanismo, dessa lei extraordinária, as condições de resgate, de expiação, de provas, mas principalmente aquilo que está lá na questão 167, melhoramento progressivo da humanidade. Gostaríamos de ir finalizando as nossas ideias, né, apresentando uma parábola que provavelmente muitos pensarão, essa parábola não tem nada a ver com a reencarnação, mas espera aí, né? É a parábola do filho pródigo que se encontra
no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e é a terceira de um conjunto de parábolas, que tem, inclusive, uma espécie de síntese que Jesus apresenta. A parábola da ovelha perdida, o pastor tinha 100 ovelhas, né? No final do dia, uma está perdida, ele vai procurar aquela ovelha, quando volta, coloca no ombro, todo carinhoso, todo afetuoso, e Jesus arremata dizendo, né? Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, em seguida, uma parábola assim, bem doméstica da mulher que perde uma dracma, vai, varre, né, tudinho, e aí acha aquela dracma e vai socializar com as suas vizinhas a alegria. Então, é muito interessante porque essas três parábolas, ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo, tem a ver com perda, né, e tem a ver com reconquista. Isso é muito importante, porque para nós é exatamente a grande mensagem da reencarnação, é a reconquista. Vamos à parábola do filho pródigo, rapidinho. Então, a parábola do filho pródigo. Um filho, né, um senhor tinha dois filhos, um grande senhor. E aí, então, o filho mais novo, ele pede para o pai a parte que lhe competia no seu dinheiro, né, na sua fortuna. E aí toma essa parte e vai para um país distante viver dissolutamente. Fica o irmão mais velho. E aí, quando ele vai, logicamente, com dinheiro no bolso, deve ter arranjado muitos amigos, né? Jesus disse que ele, na parábola, ele vai viver dissolutamente. Só que sobrevém naquele país uma grande fome, né? E ele já tinha perdido tudo, porque ele foi para aproveitar, no caso, né? O dinheiro, a fortuna, na satisfação dos seus interesses, dos seus prazeres, dos seus gostos. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que, sobrevindo a fome naquele país, já não tem mais ninguém. Os falsos amigos desapareceram e ele começa, no popular, a cair na real. Né? Qual é a realidade? Ele não podia comer sequer da comida que davam aos porcos. E ele, então, naquele momento de dor, né, ele lembra do seu pai, presta atenção. Ele lembra que os funcionários do seu pai tinham pão em abundância, e ele ali passando fome. Então, ele tem uma decisão de voltar e pedir ao pai, não para perdoá-lo, não pede ao pai para que o aceite como filho, mas vai pedir um emprego ao seu pai. Esses detalhes da palavra são muito importantes. Primeiramente, o sofrimento, a dor, a decepção, aquelas situações de dificuldades, elas têm também um sentido objetivo na nossa vida. É o que ocorre com o filho pródigo, né? Ele passa aquele momento de prazer, de satisfação, para encontrar a dor, sofrimento, a expiação da sua própria escolha equivocada. A expiação surge. Mas surge alguma coisa também que é o processo de arrependimento. Então, ele se arrepende, ele cai em si, a dor, o sofrimento, né? Aquele momento em que ele não encontra nem o que comer, isso tudo tem um efeito importante sobre ele. Então, o que vai ocorrer é que ele decide voltar para seu pai. Prestemos atenção. Primeiro, ele não volta para ser chamado filho de novo. Tanto é que ele elabora um discurso para dizer ao pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então, ele faz o caminho de volta. E ninguém quase procura pensar. O de ida foi fácil, o de volta. O de volta na fome, na doença, sem recursos, né? Situação precária. Eu fico imaginando tanta dor, tanto sofrimento nessa volta, mas há um detalhezinho que eu gostaria de socializar com você que me ouve nesse instante. É a confiança que o filho pródigo tem de que seu pai é justo e bom. Ele sabia que mesmo não merecendo mais a condição de filho, o pai não o abandonaria e o pai o aceitaria mesmo como um dos seus empregados, resolvendo o seu problema, né, da fome, daquela situação difícil. E ele realmente procede assim. No retorno, ao chegar perto de onde era a propriedade de seu pai, prestemos atenção no detalhe, seu pai o vê ao longe. E aí, então, quer recebê-lo, uma roupa, sandálias, enfim,
E ele quer dizer, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas diante do arrependimento, do sofrimento e daquilo que diríamos com a obra, né, o Livro dos Espíritos, em especial com a Gênese, com as novas disposições morais do seu filho arrependido, ele então o acolhe com amorosidade, manda dar uma festa, e o resto da palavra todo mundo conhece, inclusive o ciúme, né, do irmão que ficou. Mas quais são os detalhes importantes? A dor, o sofrimento, as expiações têm uma função pedagógica. É preciso que, com nosso esforço, como filho pródigo, nós possamos fazer o caminho correto, o caminho certo. No caso dele, foi o caminho de volta. Certeza e confiança na justiça de Deus. Porque ele só voltou porque ele confiou no Pai. Porque se ele não confiasse no Pai, ele poderia ter ido para outro país. Mas ele não, ele volta porque ele entende que o seu Pai é justo. Nós também. Temos que alimentar essa confiança na justiça divina, ainda que o nosso quadro reencarnatório seja um quadro de muitas dores. Então, o que nós podemos desejar aos irmãos que nos ouvem nesse instante é que tenhamos a certeza de que a nossa reencarnação, qualquer que seja a situação que presentemente enfrentamos, é a reencarnação necessária ao nosso processo evolutivo. Com quem convivemos, as limitações físicas, às vezes, financeiras, as dificuldades, tudo isso representa para nós a composição de uma grande peça pedagógica, porque é esta a grande finalidade da nossa reencarnação, nos proporcionar essa melhoria, esse caminho de progresso intelecto-moral junto aos outros, mas a partir do nosso esforço pessoal. Façamos como o filho pródigo. Acreditemos na justiça do Pai e façamos o nosso caminho na direção de seu amor. Muita paz, um grande abraço, parabéns pela nossa caravana. Ei, que alegria, Sandrinha. Vitor, lindo. Eu tinha comentado no YouTube que eu tinha visto um mentor espiritual passar, assim, em alguns momentos na palestra. Bom, o mentor espiritual encarnado. Encarnado, oh, meu irmão Assis, que alegria tê-lo conosco. Sandrinha, que presente, Sandrinha, que maravilha. A nossa gratidão aos queridos amigos, fiquem atentos, a gente sai daqui, vai para o NEEL, onde eu tenho uma abordagem agora sobre o médium do amor, e logo depois, na sequência, Sandrinha vai estar de volta conosco às 13h40 para falar do tema Educação em Tempos de Convulsão. Então, a nossa caravana segue, tivemos vários comentários aí, todo mundo embevecido com as suas palavras, com a sua abordagem sempre tão segura e tão emocionante para a gente, para os nossos, reconfortante para os nossos corações. Muito obrigado. Alisson, Sandrinha, eu gosto desse modelo tela dividida, porque eu não sei quanto a você, mas nas lives a gente fica falando para uma tela e vai meio que se alimentando dos comentários. Prefiro essa, né? Eu também. Então, assim a gente pode interagir um pouco. A nossa gratidão. A nossa gratidão a todos que nos acompanharam, nosso abraço fraternal e amigo a todos vocês, em especial aos nossos companheiros do Sevil. Grande beijo. Muito bem. Gente, o Alisson vai colocar nos comentários aqui o próximo link, para que a gente possa já se conectar. Eu estou fechando aqui e já, num passe de mágicas, eu estou me conectando lá no Núcleo Espírita Esperança de Luz. Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe.